Boa noite a todos, meu nome é Romilda, eu faço parte do grupo de trabalho aqui do Caminho da Redenção e hoje nós vamos fazer uma reflexão a respeito de uma parábola de Jesus. Mas antes disso eu gostaria de agradecer a Jesus por tudo que nós temos recebido. Primeiro a nossa reencarnação, depois a nossa família, os companheiros que nós vamos agregando durante a nossa caminhada, pedindo a Ele que abençoe a todos nós e que possamos aproveitar todos os ensinamentos que essa reflexão de hoje vai nos trazer. Hoje eu vou falar sobre a parábola dos talentos. A parábola dos talentos que eu trouxe, ela está, acho que se não me engano, em Mateus. Então a parábola diz assim: havendo subido com seus discípulos ao Monte das Oliveiras, dias antes de ser crucificado, disse-lhes o Mestre: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 talentos a outro e ao outro 1 talento, segundo a capacidade de cada um, partiu imediatamente. Então, aquele que recebera 5 talentos, foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2 talentos, da mesma sorte, também ganhou outros 2. Mas aquele que recebera apenas 1 talento, cavou na terra e aí escondeu o dinheiro do teu senhor. Passado longo tempo, o senhor daqueles servos voltou e os chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou e disse: Senhor, o senhor me emprestou 5. Trabalhei esses 5 e ganhei mais 5. E o Senhor disse: servo bom e fiel, como foste fiel no pouco, dou-lhe a intendência do muito. Entra no gozo do teu Senhor. O que recebera 2 talentos, da mesma forma, apresentou o talento recebido e mais outros 2 que ele havia ganhado. E o Senhor disse: servo bom e fiel, entra também no gozo do seu Senhor, porque soube multiplicar o seu talento. Veio em seguida aquele que tinha recebido apenas 1 talento. Senhor, sei que é homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhes aonde não puseste. Por isso, como tive medo de ti, escondi o teu talento na terra e agora lhe o devolvo. O Senhor, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, deem-no àquele que já tem 10, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. Seja esse servidor inútil lançado às trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Exatamente, tá?
em Mateus capítulo 25. Então hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre essa parábola. Eu escolhi essa parábola porque eu acho que ela é uma das mais importantes de todas as parábolas de Jesus. É claro que cada uma delas traz implícito um ensinamento bastante interessante. Mas a parábola dos talentos, ela traz implícita uma admoestação, uma reprimenda muito severa para todos nós que não utilizamos os talentos recebidos como empréstimo do nosso Pai Celeste para serem trabalhados durante a nossa caminhada terrestre. Todos nós, independente de quem seja, recebemos pelo menos um talento para que possamos utilizar para o nosso benefício e em benefício daqueles que caminham conosco através da divisão das coisas que temos, auxiliando aqueles que precisam. Então, nessa parábola, nós vamos encontrar a pessoa do Senhor, que vai fazer a viagem, que na narrativa representa Deus, o nosso Pai Celeste. Vamos encontrar também os 3 servos, que também na narrativa representa todos nós, a humanidade, os filhos de Deus, que recebemos como empréstimo algumas ferramentas que poderão ser utilizadas adequadamente, de acordo com a nossa capacidade e a nossa possibilidade de administrar essas ferramentas e esses recursos, para que possamos então tornar produtivo, através dessas ferramentas, a nossa vida aqui na Terra, enquanto estamos encarnados. Os 2 primeiros servos, apesar de terem recebido quantias diferentes, foram vigilantes, foram previdentes e utilizaram o talento recebido de forma a multiplicar aquele talento. Em função disso, foi agraciado pelo seu Senhor, dizendo: fique com esse talento que eu lhe emprestei e fique também com aquele que você adquiriu através da sua boa vontade. Entra no gozo do teu Senhor. O terceiro servo, aquele que enterrou o seu talento, seja por imprevidência, por preguiça, por omissão, seja pela razão que for, ele deixou de produzir alguma coisa com aquele talento. Por isso, ele foi admoestado pelo seu Senhor e foi punido por isso também. Foi jogado às trevas exteriores, né? E ficou sem aquele empréstimo que o Senhor havia dado para ele, que foi repassado para aquele que tinha 5, que fez 10 e ainda ficou com aquele daquele servo que nada tinha produzido com o talento que ele recebeu. Então, todos esses recursos que nós recebemos, eles deverão ser utilizados para que nós possamos melhorar a nossa vida. O problema é que muitas vezes nós resolvemos enterrar esse talento, não dar a ele nenhuma utilidade. Então, eu disse logo atrás que todos nós recebemos algum talento. Então, vamos olhar alguns talentos que a gente recebe. Sem contar com a nossa reencarnação, que é um talento de expressiva possibilidades de nós aproveitarmos em todos os sentidos, vamos deixar essa de lado. Vamos pensar no renascimento. Nós recebemos nesse momento um talento imprescindível e que todos nós vamos ter, que é uma família que nos acolhe. Essa família, ela vai nos abastecer,
através do alimento, vai nos dar condições de nós desenvolvermos o nosso corpo adequadamente, vai nos dar subsídios para que nós possamos ter uma orientação adequada, vamos crescer, vamos estudar e vamos receber principalmente um outro recurso que só a família é capaz de nos dar, que é o amor. Então veja bem, ao renascermos nós já aí recebemos vários talentos, colocando logo em primeira fase a nossa família. E quantos de nós negligenciamos as nossas famílias, não dando à nossa família aquele valor que a família merece? Muitas vezes é com a nossa família que a gente briga, que a gente maltrata, que a gente judia, que a gente não está nem aí com a situação desse ou daquele. E ali é o nosso núcleo, é ali que nós aprendemos os valores que nós deveremos mais tarde executar na nossa vida, na nossa vida de relação na sociedade onde nós vamos viver. Então, nessa família, nós recebemos um corpo que, na grande maioria das vezes, é um corpo saudável, que vai nos propiciar a possibilidade de ir e vir, podemos enxergar, falar, temos um cérebro que funciona adequadamente e, através dele, nós vamos poder depois discernir a respeito de tudo que nós recebemos e podemos fazer exatamente essa reflexão daquilo que é importante para nós. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui utilizando a minha capacidade de fala. É um talento. Eu tenho a inteligência de poder ler um livro, ler uma parábola e extrair dessa parábola um ensinamento. E depois dividir esse ensinamento com os companheiros. Isso que eu estou fazendo hoje. É um talento e eu estou utilizando esse talento, utilizando da reflexão desse talento, para que outras pessoas possam refletir comigo a respeito disso. Um outro talento que nós recebemos, mas que muitas vezes egoisticamente nós queremos só para nós, são os bens materiais. Os bens materiais nós recebemos, é claro que para nós, mas não é para nós enterrarmos esses bens materiais. Eles são e deverão ser utilizados para que nós possamos aplicar esse dinheiro de forma a dar trabalho, a auxiliar aquele que está precisando. Enfim, os bens materiais nós podemos utilizar de diversas formas, mas lembrando sempre que esses bens materiais não são só para nós, são para nós e para todos aqueles que fazem parte do nosso convívio familiar, do nosso convívio em sociedade. São nossos irmãos. Um outro talento que muitas vezes a gente negligencia, talvez por ignorância, né? É um cargo político. O político vai lá e os eleitores ingenuamente acreditam em tudo aquilo que ele está falando. A partir do momento que ele assume o cargo, na grande maioria das vezes, eles vão utilizar para o bem próprio. Mas é importante que nós não nos esqueçamos. Teremos que prestar contas desse empréstimo que Deus só nos dá como empréstimo para que possamos utilizar adequadamente. Então, diante disso, eu posso apregoar que ninguém renasce na terra sem pelo menos um talento para que ele possa multiplicar. Mesmo aquele que vive da caridade alheia, se ele buscar lá no fundo do teu ser, com verdade, ele vai perceber
que ele não é aquele desgraçado que ele quer fazer com que seja. Então, todos nós trazemos esses recursos para que possam ser utilizados para a nossa vida presente, para que a gente possa utilizar durante o tempo que nós estamos aqui para produzir alguma coisa. E a gente vem para fazer aquisições, para fazer provisões, não só para essa vida, mas também para a nossa vida futura. Por quê? Se hoje eu reclamo da minha vida, a vida de hoje, é bom que eu olhe para trás. O que eu fiz dos talentos que eu recebi na minha vida passada, que reflete hoje na minha vida atual. E hoje eu faço esse lembrete exatamente porque o que nós estamos fazendo hoje, com os talentos que nós recebemos hoje, vai fazer a provisão da nossa vida futura. É importante que nós lembremos isso. Ah, mas vem com o chavão da doutrina, semeadura e colheita? Sim, semeadura e colheita. Lembrando que a gente não tem um tempo de semear e um tempo de colher, não. É cíclico, é semeando e colhendo, semeando e colhendo, porque hoje eu colho o que eu plantei lá atrás e ao mesmo tempo eu estou semeando para a minha próxima volta aqui no planeta Terra. Então é importante que nós prestemos atenção nesses pequenos detalhes que a vida nos apresenta todos os dias, mas que muitas vezes nós negligenciamos e não levamos muito a sério. Não vamos observar quais são os talentos que pode ser que eu tenha recebido nessa vida e que está enterrado. Nós precisamos fazer essas reflexões, precisamos observar, porque se a gente levar a vida assim, sem grandes compromissos, nós vamos fazer a atitude daquele servo que simplesmente enterrou o seu talento. Eu vou dar um exemplo aqui de alguém que recebeu os seus talentos e aplicou adequadamente. Vamos falar de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ainda como Saulo, recebeu na estrada de Damasco um chamado de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, aquele chamado ficava ressoando na cabeça dele, porque ele estava com todos os seus talentos enterrados em função da fé cega das tradições religiosas daquela época. E ele se tornou um feroz perseguidor dos cristãos. E aquele chamado de Jesus ficava ressoando na sua memória. E ele não sabia muito o que fazer, ele precisava seguir aquele chamado, mas ele não conseguia ver um caminho. E aí o que ele faz? Larga tudo, vai para o deserto. Lá ele vai ser um tecelão, vai trabalhar com as mãos. Enquanto as mãos trabalham, o ser funcionava. O seu íntimo trabalhava. E ele buscava, naquele chamado, perscrutando o fundo da sua alma, aquela mensagem que vinha numa janela nova que se abria na sua vida. E depois de muito tempo de jejum, de oração, de sofrimento, de fome, mas já trabalhado por dentro, ele retorna. E passa a partir daí, se tornando o maior divulgador da doutrina cristã dos nossos tempos. E por isso foi agraciado por Jesus como servo bom e fiel, que utilizou os seus talentos
e a quem mais seria acrescentado. E ele não só multiplicou, mas duplicou, triplicou, quadruplicou esses talentos. Em compensação, podemos citar também como aquele servo que enterrou o talento, comparando aos sacerdotes dos templos de Jerusalém e de Roma, que com medo de perder as suas condições dentro desses templos, as suas posições sociais, não se negaram em insurgir contra as ideias novas que Jesus trazia, quando ele dizia: o reino de Deus não é uma obra externa. Um dia, debatendo com o sacerdote Hanan, ele diz: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. E eles não entenderam. E ele foi julgado e crucificado. Então, minha gente, é importante que nós tenhamos essa ideia de que todos nós recebemos os nossos talentos. E é importante que nós avaliemos esses talentos e façamos com que eles produzam coisas importantes. Para nós, sim, claro, precisamos também de ter os nossos talentos multiplicados em prol de nós, mas principalmente também em prol dos outros. Porque quando nós enterramos nosso talento, nós nos equiparamos àquele que acende a luz e coloca debaixo do vaso. Porque quem enterra seu talento deixa de se beneficiar com ele e também deixa de beneficiar o outro. Da mesma forma, aquele que acende a luz e coloca debaixo do vaso, ele fica na escuridão e deixa de iluminar aqueles que estão carentes de luz. Então, a reflexão que eu peço hoje para que nós façamos é que busquemos em nós os nossos talentos e aqueles que nós não conseguimos ainda fazer com que sejam produtivos, que façamos. Porque será que ainda teremos muito tempo? Será que talvez daqui a pouco já não vamos prestar contas com o nosso Senhor? E será que teremos produzido com os nossos talentos tudo aquilo que nos era possível? Que possamos, todos nós, refletirmos sobre isso, agradecendo a Jesus pela oportunidade e que Ele nos propicie uma noite tranquila,